Você já se apaixonou por alguém que dizia o tempo todo que era hétero? Que fazia questão de repetir isso como se fosse um aviso, um escudo, uma muralha, mas que te olhava de um jeito que não fazia sentido? Que te tocava com mais cuidado do que qualquer outra pessoa? Que se abria com você como se você fosse casa? Mas que dizia que só queria amizade? Foi assim que começou a minha história com a Juliana. Ela chegou como quem não queria nada. Amiga de uma amiga, apareceu num rolê despretensioso, num sábado à tarde, cerveja na mão, risada fácil. E eu juro que nem prestei tanta atenção no início. Mas bastou ela me olhar por 3 segundos a mais, para minha mente começar a criar mundos que talvez ela nem tivesse intenção de acessar. No começo era tudo leve. Conversas no WhatsApp que começavam por qualquer bobagem e viravam madrugada. Áudios longos. Vídeos engraçados. Confissões. Pequenas. O tipo de conexão que cresce sem fazer barulho. Ela me contava dos rolos com caras, reclamava que homem não presta. Dizia que se sentia melhor comigo do que com qualquer namorado que já teve. E eu escutava, calada por fora e bagunçada por dentro. Porque cada palavra dela era uma faca de 2 gumes. Me fazia sentir especial, mas me lembrava o tempo todo que eu não era uma opção. Até que veio aquela noite. A gente estava na casa de uma amiga em comum. Fim de festa. Quase todo mundo já tinha ido embora. A gente deitada no sofá, coberta com o mesmo edredom, uma playlist aleatória tocando baixinho. E então ela virou para mim, os olhos meio molhados, e disse: "Você já sentiu que estava vivendo um amor errado?" Eu travei. Tentei responder com um meio sorriso, com um "Como assim?" Mas minha voz saiu falha, e ela completou: "Porque às vezes eu sinto que te amo, mas que não deveria." O silêncio que veio depois disso foi ensurdecedor, porque ela me olhava como quem pedia permissão, mas ao mesmo tempo, como quem morria de medo de sentir aquilo de verdade. Foi ali que ela me beijou. Não foi um beijo qualquer. Não foi impulso. Não foi bebida. Foi o tipo de beijo que tira o chão, que para o tempo, que te faz esquecer que o mundo lá fora existe e que te faz pensar, por alguns segundos, que tudo vai dar certo. Mas não deu. No dia seguinte, ela fingiu que nada aconteceu. Mudou o jeito de falar comigo. Passou dias sumida. Quando reapareceu, foi com a velha desculpa. Foi confuso. Eu não sei o que senti. Foi um momento. E eu? Eu fiquei ali, tentando convencer a mim mesma de que eu tinha imaginado tudo. Que talvez o beijo não tivesse significado nada. Que talvez ela tivesse só confundido carinho com desejo. Mas isso não era verdade. Porque depois disso, a coisa só ficou mais intensa. Ela se aproximava, se afastava. Me mandava mensagens no meio da madrugada dizendo que sentia saudade. Mas no dia seguinte postava foto com algum cara. Me pedia para ir até a casa dela para conversar, mas me abraçava como quem não queria me soltar. Me dizia que não podia me amar, mas me fazia me sentir a mulher mais amada do mundo. Foram meses assim. Um looping emocional. Uma montanha-russa de esperanças e silêncios. Teve um dia que eu quase contei para minha mãe sobre a gente. Eu estava certa de que aquilo ia virar alguma coisa real. Mas aí, do nada, ela começou a namorar um cara. Um cara que ela nem gostava de verdade. Só para provar para ela mesma que era normal. E isso me destruiu. Eu chorei por dias. Senti que tinha sido usada, enganada, jogada fora. Mas a verdade é que ela não fez isso por mal. Ela fez isso por medo. Medo do que ia ter que enfrentar se me escolhesse. Medo da família. Medo dos amigos. Medo de descobrir que tudo o que ela julgava impossível era mais real do que qualquer relacionamento que ela já teve. Mesmo namorando, ela continuava me procurando. Dizia que sentia minha falta, que às vezes pensava em mim quando estava com ele, que queria voltar no tempo. E eu continuava lá. Porque por mais que doesse, uma parte de mim ainda tinha esperança. Até que um dia, no meio de uma briga,
ela me disse algo que eu nunca vou esquecer. Eu te amo. Mas eu não posso ficar com você. Você entende isso? E aquilo foi a coisa mais cruel e mais honesta que ela já me disse. Porque sim, ela me amava. Mas não se permitia me amar por completo. E amar alguém que não se ama é uma guerra perdida. Você entra achando que vai salvar, que vai fazer a pessoa enxergar. Mas tudo o que você consegue é sair mais ferida do que entrou. Depois disso, eu sumi. Parei de responder. Deletei o número. Me afastei de tudo. E pela primeira vez, escolhi a mim. Doeu como o inferno. Mas era necessário. Porque eu estava morrendo aos poucos dentro de uma história que só existia quando ela queria. E que só tinha espaço para mim nos bastidores da vida dela. Hoje, quando escuto alguém dizer que está apaixonada por uma hétero, eu respiro fundo, porque eu sei o que isso significa. Sei da ilusão, do apego, da carência disfarçada de esperança. Sei da culpa que a gente sente por desejar alguém que não se assume. E sei da vergonha que muitas carregam por achar que estão forçando a barra. Mas deixa eu te contar uma coisa que ninguém me disse naquela época. Você não é o problema. E você não está errada por sentir o que sente. O problema é que algumas pessoas preferem viver presas a uma ideia de normalidade, do que se entregar ao que realmente sentem. E você não pode viver à espera de alguém que ainda luta contra o próprio coração. Se você está vivendo isso agora, se apaixonando por uma hétero que te dá migalhas, que te beija escondido, mas diz que é só amizade, que promete, mas nunca escolhe, se afasta enquanto ainda dá tempo. Você merece ser amada com orgulho, na frente de todo mundo, sem desculpas, sem segredos, porque o amor entre duas mulheres não é erro, não é fase, não é brincadeira, é amor. E amor de verdade. Não se esconde. Se essa história mexeu com você, comenta aqui embaixo. Compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal. E não esqueça de deixar seu like para que essa história possa chegar a mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo. Porque aqui a gente fala de amor sem rótulos e sem medo.